Pode Ser Humano começando nesta semana. A gente tem um episódio super especial e depois vocês vão saber também por que que ele é especial. Porque ele é o... Depois não, agora. Ele é o último dessa temporada, então fica ligado, porque hoje o Pode Ser Humano, o podcast que traz para você bem-estar no local de trabalho, humanização nas relações, em todos os ambientes que você frequenta. Esse podcast está terminando a sua temporada e traz para você um tema super especial. Nós temos aqui com a gente hoje duas pessoas muito especiais que eu já vou apresentar logo de cara, que é a Maria de Lourdes Neves. Maria de Lourdes, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. A Maria de Lourdes e o doutor André Luiz Negrão Albanês. Os dois são da AGRAAC. O doutor André Luiz, perdão, ele é CEO hoje do Hospital AGRAAC e a Maria de Lourdes tem toda a sua carreira na área de gestão de pessoas e hoje é gerente de pessoas, gerente de gestão de pessoas do Hospital da AGRAAC. Ou seja, nós vamos falar, gente, como a gente traz. Vocês vão se surpreender como que eles conseguiram transformar um local que a gente pensa, que a gente já começou a conversar aqui, que é um local de dor e sofrimento em um lugar de bem-estar. Ou seja, se a gente consegue transformar um hospital neste lugar de bem-estar, você também pode transformar a sua empresa. Preste atenção, então já curte, já compartilha, se inscreve aqui no canal. E muito bem-vindos a esse episódio. Nós somos patrocinados pela Best Homenagens. Se você não conhece ainda os serviços da Best, www.besthomenagens.com.br. Que mais? QR Code. Vamos colocar aqui na tela o QR. Eu tô um pouco confusa que tem duas câmeras hoje, tá, gente? Aí eu não sei se é a câmera 3, se é a câmera 7, eu tô brincando. Mas aqui tem o QR Code com o conteúdo que eles vão mandar pra gente. Talvez um portal de doação, o portal da GRAC, o que vocês quiserem, a gente vai pôr nesse QR Code, tá bom? E aí você que tá aí já sabe que sempre no início do podcast tem o QR Code dos nossos convidados. Bom, vamos lá, vamos fazer também a nossa autodescrição. Vou começar para as pessoas que só escutam a gente, tá bom? Então, depois vocês, por favor, façam também. Então, eu sou a Vivi Dobelin, eu sou uma mulher branca, eu tenho 1,57 m, eu tenho cabelo preto curtinho, eu tenho os olhos também castanhos escuros. Hoje eu visto uma camisa preta com umas coisinhas, uns detalhezinhos brancos pequenininhos. Tô com uma calça jeans, estou aqui na nossa mesa de podcast com o doutor Luiz na minha frente. Ó, eu vou falar eu vou falar Luiz, não sei por André quê. Negrão. Então, doutor, eu tô o tempo inteiro falando Luiz, mas é o segundo nome, por quê? Eu vou chegar. André Luiz, doutor André Luiz e a Maria de Lourdes aqui à minha frente. Por favor, Maria, se você pudesse descrever. Olá a todos, eu sou Maria de Lourdes Neves, eu sou uma mulher, tenho cabelo médio, com mechas mais claras. Hoje eu estou vestindo uma camisa bege, uma saia marrom. Também estou aqui na mesa junto com a Vivi, o que é uma grande honra, junto com o doutor André, contar um pouquinho do GRAAC para vocês. Obrigada, querida. Doutor? Bom dia a todos. Eu sou André Negrão, mais conhecido como André Negrão, isso desde a infância. Então eu também sou um homem branco, de cabelo grisalho, quase branco. Hoje eu estou vestindo um blazer azul, uma camisa azul clara. E atualmente eu sou o CEO do GRAAC com muita felicidade. Que bom, que coisa boa. Gente, falamos todo o protocolo inicial, gente? Falamos, então, olha, a gente vai falar aqui no nosso último episódio de 2025 sobre o cuidado. A gente vai falar, abrir espaço sobre o cuidado. Em todos os nossos 4 anos que a gente tem feito podcast, a gente sempre tem olhado por esse lado, entendendo que quando a gente cuida das pessoas, as pessoas cuidam dos negócios. E isso aí tem um monte de pensador que fala exatamente isso. E às vezes o negócio é cuidar também, né? Então talvez essa coisa fique potencializada, né, doutor? Sem dúvida. Quando a, Sem dúvida. quando a gente Cuidar de quem cuida. cuidar de quem A cuida. gente tem essa visão muito forte lá no GRAAC de que é cuidar de quem cuida. Hoje o GRAAC ele é um hospital. Ah,
Faz um cenário, um overviewzinho Então, pra gente. o Boa. o GRAAC é um hospital que Uhum. cuida exclusivamente de câncer infanto-juvenil, Tá. de crianças de 0 até 21 anos para algumas patologias, mas a gente fala 18 anos, 11 meses e 29 dias. Tá. O GRAAC, ele foi criado há quase 34 anos, em novembro a gente vai completar 34 anos, Uhum. através de um sonho. Era um médico visionário, Dr. Sérgio Petrilli, um executivo, que é o Dr. Jacinto, que era um engenheiro que tinha uma construtora na época, e uma senhora voluntária, Dona Leia. A junção desses três tornaram viável o GRAAC e começaram lá atrás, há 34 anos, apenas com uma casinha, que Uma eles falam, casinha uma azul, não é casinha isso? azul, Isso. a É, famosa eu vi a casinha, foto. e Pequenininho. pequenininho. E de lá tinha tanta verdade na questão. Esse sonho era tornar o câncer infantil mais acessível a todas as crianças do Brasil, independente da sua classe social, da sua renda, enfim, de onde fosse, né? Eles tiveram na família algum deles, Não, doutor? Não não, mentira. foi. O doutor Jacinto, sim, Hum. foi tratado pelo doutor Petrilli quando criança. O doutor Jacinto foi tratado pelo Não, o Petrilli. filho do doutor Ah, o Jacinto. filho. Tá. O primeiro plot twist. Hoje, Ah, antes do GRAAC existir, ah. hoje ele é o nosso conselheiro de administração, que O que foi a criança que foi tratada. Ah, que hoje ele é lindo. o nosso, ele faz parte do nosso conselho de administração. Olha, A roda girando, né? que coisa. Você vê quanto isso é importante, porque diferente que a gente estava batendo um papo aqui, gente, que tem muito sofrimento no câncer infanto-juvenil. Foi. Eu garanto para você que não. Quem vai conhecer o GRAAC vão ver as crianças sendo Criança, crianças. sério, Eles doutor? vão estar carequinhas, eles vão estar Inchadinhos. inchadinhos, alguns com sequelas do tratamento. Infelizmente, alguns tratamentos não deixam sequelas, mas eles não deixam de ser criança. Eles vão estar brincando, eles vão estar correndo, eles vão estar pulando, eles vão estar brigando por doce. Enfim, eles estão sendo criança. As crianças que estão num momento mais difícil do tratamento, geralmente elas estão em locais muito específicos, elas ficam mais abatidinhas, elas ficam mais quietinhas na cama, nos quartos. Mas se você for passear pelo GRAAC, você não vai ver esse sofrimento. E muitas vezes são elas que dão força para os pais. Nossa. Por quê? Os pais sabem, têm a plena consciência do que está acontecendo, mas vê a criança sendo criança. Então, isso é meio doido, mas é a criança que dá força para o pai. Que Sim. quem está mais vulnerável nesse momento são os pais, não são as crianças. As crianças, psicologicamente, emocionalmente, eles sabem que está acontecendo uma Sabe, mas diferente, não tem, não né, a tem uma noção noção profunda. Então, da gravidade, né? isso, então eles continuam sendo crianças. Então, voltando agora um pouquinho mais para a história. E aí veio o primeiro prédio, que foi em 1991, que construímos finalmente um prédio, um hospital para Aqui em São tratar Paulo. aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Borges Lagoa, através de doação. Sempre foi a fonte de receita Tá. do GRAAC, grande parte é sua doação. Até hoje. Até hoje. Uhum. Então, hoje a composição é 20% do SUS, mais 20% da saúde complementar e 60% de doações e verbas de emenda, vamos chamar assim. Então, Entendi. 60%. Então ninguém paga para ir fazer um tratamento? Não, Não? não. Nem Hoje convênio, nada? não, convênio sim. Ah, tá. Então eu que Foi, tenho um convênio, se eu vou então, lá, e ok. foi uma estratégia para a gente conseguir Claro. equilibrar e não ter dependência só da doação, a gente também atende a saúde privada. Ok. E olha só, foi estratégico.
Isso começou em 2017, eu entrei no GRAAC em 2020, mas a gente continue acelerando isso aí. A gente apostou muito forte num público B e C, desses do convênio. Por quê? Porque é o público hoje que tem um convênio só porque está empregado. Uhum. Porque se ele perder o Sim, emprego, ele não ele consegue volta a mais ser do fazer. SUS. Isso. E isso é muito forte lá. Então, a gente entendeu que. E essas pessoas têm um outro detalhe: eles não têm acesso a um serviço altamente especializado como um Albert Einstein, um Sírio-Libanês. E às vezes, mesmo nos hospitais, eles não vão ter o nível de serviço, o nível de especificidade que o GRAAC tem. Sim. O GRAAC é altamente especializado. Do nível desses, inclusive, porque vocês Em têm algumas certificações, né? patologias, até mais. A gente Olha. arrisca dizer até mais, sim, sem dúvida. A gente tem ah, várias certificações, mas talvez a principal que vale a pena citar chama JCI, Joint A Joint Commission Commission, né? Accreditation. Que tem o Sírio, tem o Einstein, tem Isso. também. Hoje são 72 hospitais no Brasil que tem, e a gente foi o primeiro hospital especializado em câncer a ter. Isso foi em 2016. Então, desde 2016, a gente já tinha certificação. Agora eu vou fazer o gancho Faz. com o podcast. Vai, doutor. A JCI exige um olhar para o colaborador diferenciado. Então a gente está falando isso desde 2016 e para você ter esse selo você precisa de 2 anos de preparação. Então a gente está falando desde 2014 o GRAAC já se preparava com um olhar para o colaborador desta frase que eu falei para vocês, de cuidar de quem cuida. Eles já entendiam naquela época que se a gente não tivesse um olhar muito focado, muito preparado para quem cuida, a gente não conseguiria oferecer uma medicina segura para os nossos pacientes. Então, a gente está falando isso já há quase 10 anos que o GRAAC já vem se Sim. preparando com este olhar para o colaborador. Sim. Isso é um grande diferencial, sem dúvida Sim, nenhuma, sim. né? A gente poder oferecer uma assistência médica segura, tanto para o colaborador quanto para o nosso paciente. E aí, quando eu falo paciente, o GRAAC tem uma especificidade. Como a maioria é criança, para nós, quando a gente fala paciente, nunca é só o paciente. É a criança e o familiar, seja a mãe, a avó, tia, o pai, quem está lá com a criança. A gente tem um olhar muito forte, não só para o bem-estar da criança, mas também para aliviar este momento para esse familiar. A Né? gente vai mergulhar mais nisso, doutor, mas antes eu queria perguntar, Maria de Lourdes, eu te chamo de Maria de Lourdes Claro, mesmo? tá. Não tem a Malu? Ninguém te chama de Malu? Não. Já queria Lourdinha inventar. para nós. Lourdinha! Já queria inventar aqui um apelido? Fica à vontade. Deixa eu te falar. O doutor falando, né, desde 2014, essa preocupação de cuidar de quem cuida. Quando a gente passa agora pela pandemia, a gente tem um esgotamento absurdo do serviço médico. Eu tenho algumas pessoas que trabalham em UTI, enfermeiras que eu conheço próximas, que falam assim, do nível de estresse, né, emocional de todos eles pelo Sim. que passaram. Como foi a passagem de vocês pelo período da pandemia? Como você consegue perceber nos profissionais que esse cuidado que vocês já estavam antevendo lá fez sentido, acompanhou eles durante esse período? Me conta um pouco desse cenário aí, antes e depois da pandemia. Como o doutor André falou, o GRAAC surgiu de um sonho, de uma indignação de por que essas crianças nossas brasileiras não têm o que uma criança que mora nos Estados Unidos teria, né? Então, esse espírito de já querer doar, de já querer fazer, né, já vem no DNA do GRAAC, como o doutor André já sempre nos diz. Né? Então, nós já temos no nosso DNA esse olhar do cuidado. Se a gente vai cuidar de alguém, a gente tem que oferecer condições dessa pessoa cuidar. Senão, ninguém oferece aquilo que ela não tem. E aquilo que ela não tem condições de dar.
Então, eu vou entrar especificamente na pandemia. Tá. Quando entrou, antes mesmo, como o doutor André falou, nós já tínhamos essa preocupação com a saúde mental. Quando ainda nem se falava, nós já contratamos uma psicóloga exclusivamente para o nosso colaborador. Então, ele tinha condições de marcar, ou ser encaminhado pela liderança, ou espontaneamente. Para quê? Para que ele pudesse ter um espaço de escuta, né? De poder ser acolhido numa dificuldade, seja ela pessoal ou profissional. E Uhum. até quando o próprio líder identificasse alguma questão Claro. mais preocupante no comportamento, ele acionava, avisava o colaborador, logicamente, e encaminhava para a nossa psicologia. Quando veio a pandemia, né, nós nos estruturamos, né, doutor André criou um comitê de crise. Então, nós nos reuníamos exaustivamente para criar possibilidades para a gente acolher o colaborador nesse momento. Então, nós fizemos, porque tudo era muito novo. Sim. Um colega Sim. ficava com Covid e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser? Então, nós criamos um grupo que era o nosso médico do trabalho, a enfermeira do trabalho e a psicóloga, e em todo o setor que tinha um profissional afastado por Covid, eles iam até lá, esclareciam todas as dúvidas, tiravam todas as dúvidas do nosso colaborador para minimizar essa angústia. E depois fazia um acompanhamento pela medicina do trabalho, de acompanhamento direto, de telefone, de cuidado, de saber se foi ao médico, de ver como estava a progressão e para ter esse cuidado mais direto, né? Nossa gestão, alta gestão, doutor André, autorizou a compra do teste COVID. Então, a gente não tinha mais que ficar com aquela angústia. Ai, estou sentindo onde que a eu gente vou começa fazer? a sentir, né? É tudo. A gente. Lá em casa, um fica doente, o outro. Eu tô sentindo aqui, viu? Uma dorzinha aqui. E aí, onde vai fazer? Como vai fazer? A minha filha tá, o meu. Enfim, Sim. então nós começamos a testar os nossos profissionais dentro da nossa instituição. Uhum. O que isso também trouxe uma segurança. Sim. Né? Não estou bem, vou bem, lá, eu vejo. Não, você não tem. Ou você tem, seguimos todos os protocolos do Ministério da Saúde para o cuidado. Se tinha alguma dúvida com relação a um parente, né, que também estava, a gente assessorava também, o nosso médico do trabalho Só lembrando um assessorava. detalhe, né? Os hospitais estavam lotados. Sim. E pensando também no bem-estar deles, às vezes nem era Covid, e ele ia ser exposto ao Covid Sim. lá. Então, por isso que estrategicamente falou, não, vamos fazer o teste aqui. Não, para não mandar para eles para lá. Exatamente. E mesmo porque também os clientes de vocês todos 100% imunossuprimidos. deles, Exatamente. Foi por isso. Todas as nossas crianças eram imunossuprimidas. Então, a gente Sim. fez esse gerenciamento de crise, inicialmente quase que diariamente, Uhum. e então era todo o pessoal do RH que ela já comentou. A gente tem um time de infectologia também muito bom no GRAAC, que a gente montou protocolos de segurança muito forte. Eu diria que o GRAAC teve, sem falsa modéstia, uma atuação exemplar na época do Covid, porque a gente teve as crianças que perdemos para o Covid foram crianças que já eram muito, muito, muito graves. Uhum. Então, o sucesso foi quase que total. A gente não perdeu funcionário, então a gente é uma outra preocupação. A gente conseguiu manter a nossa força de trabalho. Olha. A gente teve que afastar uma parte importante, estratégica também da nossa força de trabalho. Por quê? Muitos dos nossos profissionais médicos, por exemplo, eles são professores doutores catedráticos. E eles eram maiores de 60. 60 a mais, aham. Como resolver isso? E eles que davam aula. Então, até isso a gente pensou. A gente fez a telemedicina ao contrário. Ele na casa dele,
ligado junto com o residente que é jovem, atendendo as crianças virtualmente e a mãe. Então, a tela fica. O médico estava, esse mais experiente, atendendo virtualmente e Sim, orientando os mais jovens virtualmente. sim. Outra coisa que a gente se preocupou muito com os colaboradores foi a questão dos insumos. Não sei se você lembra como foi caótico. Falta de máscara, falta de álcool gel. Sim, que E loucura. a gente conseguiu. Não faltou. No GRAC não faltou. Coisa boa, graças a A Deus. gente conseguiu ter uma visão de risco. A gente percebeu Mais rápido, né? mais Sim. rápido do que as outras pessoas. Uhum. A gente elevou os nossos estoques para que o nosso funcionário fosse contemplado com Protegido. toda a necessidade para Sim. poder oferecer, naquele momento, da Os melhor forma, os insumos, né? insumos Sim. todos para E nós fizemos Tá. uma campanha de educação, isso. né? Sim. Porque eles tinham que estar conscientes de que E seguros. esse uso é importante e o quanto isso ia gerar de Sim. segurança para, Para eles inclusive, mesmos. para Aham. eles e para a Sim. família, Lógico. né? Para essa prevenção Sim. do Covid. E todo esse trabalho teve uma repercussão bem interessante, que, Isso. como o doutor André falou, nós não perdemos nenhum profissional Nossa, olha, para a que notícia Covid, incrível. né? Todo mundo se manteve, tivemos casos óbvios, tinha Tá. Até casos o próprio graves. doutor, tinham, né? Que ficou também. Tivemos alguns que foram para UTI, Pra ficaram UTI, graves, mas a gente não perdeu. Que... todos foram recuperados. Ai, que bom. E com essa experiência, né, Isso. nós incrementamos a questão do olhar com a saúde mental. Tá. Né? Então, nós, junto com a Que psicóloga. é esse pós agora, que tá todo mundo Isso, esgotado. Mas a gente Isso, percebeu isso. isso. Vamos falar aí, 2020 e 2021 foi o pico do Covid. É. Em 22, a gente começou a perceber uma crescente já dos afastamentos. Né? Legal. Então, antes, Começaram a perceber uma crescente Sim, dos afastamentos sim. e por questões de aí, saúde mental. aí Isso, entra o que ela está falando. Tá. Isso. E aí, Maria? Aí nós fizemos todo um programa de acompanhamento do colaborador. Tá. Nós fizemos um programa de instrumentalização da liderança para ela perceber os sinais que o colaborador poderia dar que pudesse suscitar já alguma pista para fazer o encaminhamento. Tá. Todo colaborador que hoje entra no GRAC, depois de 3 meses, ele é convidado pela nossa psicóloga para fazer uma conversa, e aí a gente faz um mapeamento de estresse, de angústia, de depressão, para ver como ele está se sentindo. E a partir daí a gente propor ações com a psicóloga ou não, ou só continuar no monitoramento. Aqueles que né? estão mostrando um elevado nível de estresse ou possível gatilho, ele é monitorado mais de perto. Tá. Pela Isso é nossa um ponto, psicóloga. isso é um ponto muito importante que vocês estão falando. O que a gente vê hoje, né, no mercado, assim, no geral? Tem vários programas de bem-estar, mas os profissionais não aderem Sim. por vários motivos. Um deles é, se eu for lá, ela vai identificar que eu não tô bem e eles vão me mandar embora. Principalmente agora, depois que fizeram a NR1, por isso que eu quero escutar muito Sim, o olhar sim, de vocês, sim. estratégico. A NR1 que mapeia isso e que vai dar multa para a empresa que não estiver cuidando. Então, a empresa, assim, o que eu tenho visto do pessoal falando, tá? Da Rádio Peão, né? Como o pessoal falava antigamente. Puxa, se eles identificarem que eu tô doente, eles vão me mandar embora. Por quê? Porque não quer onerar lá o NR1. Mas lá, Não. nós Como já transformar isso de forma Então, genuína? isso já é um programa. Tá. Isso já é um cuidado. As pessoas já Já sabem fazia isso. que eles podem acionar a Confiar. psicóloga, Confiar. eles sabem que podem confiar. Até esse programa de
de logo no começo da admissão, a gente chamar o colaborador, a gente espera os 3 meses, Tá. justamente porque se porventura ele for desligado, ele vai, ai, foi porque eu fui lá na Ah, psicóloga, legal. entendeu? Tá. Então, a gente passa a passa a experiência. experiência Ok. e aí a gente começa a monitorar. Todo mundo. Todo mundo. mundo. E no periódico Médico, feito enfermeiro, menor aprendiz. isso, Tudo, todo todo mundo. mundo. E no periódico também, que é da instituição inteira, também existe um acompanhamento da psicóloga. Aí com um outro instrumento que ela também avalia como está a situação dele com relação a estresse, a angústia, a depressão, e identificando, ela faz um programa de acompanhamento também. E as pessoas buscam a psicóloga. Ninguém Olha, tem porque vocês receio. conseguiram desenvolver uma cultura de confiança. Exatamente. Porque as pessoas evitam. Tem É. um monte de Sim. hub Sim. aí e não tá funcionando. Veja, não. por que isso é importante? Apesar do GRAAC ter um índice de cura de 80%, e isso, por isso que eu falei para você que não é tão triste quando você Sim. está falando, mas a gente vai Sim. fazendo os links. É. Toda perda para nós é doída, porque a criança ela fica tratando durante muito tempo e Sim. cria-se um vínculo. Nossa. Então, É isso que eu já sinto uma dor aqui, ó. sim, mas existe também hoje uma equipe especializada até para isso, que a gente chama equipe de paliativo, que também é multiprofissional, não é só o médico. É o médico, a enfermeira, tem a psicóloga, tem a equipe multi que a gente prepara, inclusive, para esse momento doloroso, inclusive a equipe. Se a gente não tivesse esse olhar, que a gente sabe que a gente vai ter perdas, a gente infelizmente hoje não tem 100%, a gente já está em 80%. Porque subiu, porque no site estava 73%. Isso, então é isso que eu ia falar. É. Na última década a gente fez a ferição, foi para 80%. Olha. A gente já está em 80%, isso é um motivo de muito orgulho para a Sim, gente. sem dúvida. E aonde eu quero chegar? A gente sabe que vai ter esse pico de estresse, esse pico, ou quando a criança piora, tem momentos muito, muito difíceis do tratamento. E a equipe se abala. E a gente, se a gente não der um suporte para ele, é natural, são seres humanos. Sim. Se a gente não tiver um suporte emocional para eles, isso fica muito ruim. Isso transparece, inclusive, na força de trabalho. Sim. A gente também tem mapeado, como a Lourdes falou, setores. Às vezes a gente percebe algum setor com nível de estresse maior do que outro. Aí vai toda a turma do SESMIT entender o que está acontecendo nesse setor. Isso já acontecia antes também, né? Por isso que eu estou te falando, que já era uma preocupação, é cultural. Opa, peraí, tem um setor aqui que a gente está vendo que está tendo um nível de estresse maior. E não é de uma pessoa, é de um grupo. Aí a gente vai mapear junto com a psicóloga, faz... não é terapia? É psicoeducação. Isso. Em grupo, para entender quais são os pontos de estresse e ajusta naquele momento antes de a gente ter algum problema maior. Então, eu acho que monitorar, que inclusive estão pedindo agora, é o primeiro passo. Se você não tiver mapeado... Se você não medir, você não consegue fazer ação nenhuma, né? E esses encontros em loco, né? Porque daí vai a Aí psicóloga ela vai lá em no loco, por exemplo, na recepção. Qual é a angústia? Na UTI, qual é a angústia? E é isso em todos os horários. Manhã, tarde, noite e noite. Então, a gente faz esse trabalho muito próximo do colaborador, né? Em todos os horários de trabalho, para que ele se sinta acolhido e que ele se sinta à vontade para poder nos trazer qual a angústia e a dificuldade para que a gente possa juntos resolver, né? Então, e dar o melhor. Vocês estão me dizendo, então, que tem a cultura do cuidado, ela vem antes dessas ações. Sim. Então, para o funcionário confiar nas ações da empresa, ele primeiro precisa confiar
na empresa. Sim. Então, você quer meu bem-estar mesmo? Sim. Ele precisa confiar, ele precisa olhar isso no CEO, ele precisa olhar isso no board. Isso. Que é verdadeiro, é genuíno, sim. é isso, doutor? É isso mesmo, exatamente isso. Não só, né? Lembra do formato das 3 pessoas que eu falei para você, que tem um médico, um engenheiro Isso. E a a voluntária. voluntária? Então, esses, parece que não, mas essa pessoinha que está falando de voluntário, eles são fantásticos. Porque também eu falo que eles trazem exemplo. Hoje o GRAC tem mais de 400 voluntários que eles doam a principal ativo nosso, que é o tempo deles. Estão lá porque eles querem. Uhum. E eles estão nas mais diversas tarefas do GRAC. Desde a recepção, não posso ajudar, eles passam a questões de doações, apoiando nas doações, na brinquedoteca. A gente tem um espaço que a gente chama de espaço da família. As famílias vêm muito desestruturados lá, às vezes com fome. Então a gente tem um setor que é o espaço da família, que Nossa. dá comida Então vem assim, vem gente de todo do lugar lugar do do Brasil Brasil, e da América da Latina. América Latina. E aí às vezes chega aqui com nada. Com nada. E a gente também tem um bazar, que é também de doações. Às vezes a gente vai, às vezes, pessoal do norte, nordeste, e tá frio. Tá. E Eles não não- tem roupa de Não tem. frio? A gente É. vai buscar lá no nosso bazar e faz um enxoval para aquela família poder passar esse período aqui. E são os voluntários que nos ajudam nisso. E esse bazar, normalmente vocês recebem doação de lojas, De de pessoas lojas, tem físicas. peças novas e peças usadas de bom estado que a gente acaba. Isso compõe uma receita para gente. Olha só. É, Ah, também dá para ir lá comprar. sim, É, sim, entendi, o sim. bazar GRAAC. É aberto. É um bazar aberto mesmo. E, e nisso eles nos ajudam em todas as partes. E a principal é esse olhar carinhoso, esse olhar humanizado. O que é esse olhar humanizado, doutor? Olhar humanizado é olhar de repente uma mãe que está com aquele olhar de dúvida. O que está acontecendo com o meu filho? E você perceber naquela mãe que ela não entendeu ainda o tratamento. E escuta, você está com alguma dúvida? Você precisa de uma tradução? Porque às vezes o mediquês que eu Sim, falo, sim, sim. Por mais que eles devem, né? É, sim. tentar, a gente é Tentar, né? treinado, porque existe o bloqueio mental da questão E a não emocional. aceitação, né? Isso. Ou às vezes é só um abraço. Naquele momento, eles só precisam de um abraço. Outra questão. Aquela mãe, às vezes, está num esgotamento tão grande emocional que ela está tão inserida naquele tratamento que ela precisa de 5 minutos para ir no banheiro fazer um xixi. E ela fica doente também, né, doutor? Para ela não ficar doente, a gente tem todo esse olhar humanizado para os nossos pacientes. E por isso, lembra que eu te falei da mãe e da criança, que ela é uma peça-chave? Sim. A gente tem que manter esse pilar de sustentação. Mas vocês Nossa. tratam a mãe ou a avó ou o pai? Quando a gente detecta, Percebe. a gente também Tem tem esse- o apoio psicológico é feito para a criança e para a mãe. Aí percebe que ela tá ficando doente, vocês também podem encaminhar. A gente encaminha ela também pro apoio Que deve psicológico. acontecer, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. É porque tem Muito. um grupo específico de Isso. psicologia hospitalar Isso. que cuida diretamente Dos familiares. dos pacientes. E eles quando detectam, identificado. a gente não consegue tratar a família É. lá, mas a Tá, gente claro. tem uma rede de apoio que encaminha essa mãe É. para poder fazer. E aí, então, vem essa família, vamos imaginar, sei lá, do Nordeste, vem essa família, né, sem roupa de frio, como vocês estão falando, não tem onde ficar. Como... E aí a gente tem a casa de apoio, que também é nossa. A nossa casa de apoio, ela é lá na região de Moema, então é bem próxima. O que é a casa de apoio? É para esse tipo de família que tem que se mudar. Porque acontece, às vezes o Sim. tratamento é longo, né? E semana passada, na quarta-feira, E elas ainda ligam no Nordeste e falam, a gente mora em Moema aqui. olha só a A gente tá em história, Moema. ela é muito bonita essa história. Ela veio de Roraima,
A gente acabou de apresentar isso no nosso baile de gala, que tem altos executivos de doação, e elas foram um case. Olha que case bonito. Eu vi uma mãe e o seu filho, justamente com leucemia, e hoje está com 4 anos. Há 2 anos eles estão aqui, na nossa casa de apoio. Então, e ela tem mais 2 filhos, na época, um de 9 e um de 13, uma menina de 13, e o marido ficaram em Roraima. E há 2 anos eles só se viam por vídeo. Porque a criança não tem condição financeira de fazer o trajeto. Então, eles estão morando na nossa casa de apoio há 2 anos. Então, o pai. O menino, ele conhece o pai mais por vídeo do que. Sim. E nesse dia especial, o GRAC proporcionou para eles. A gente comprou a passagem, eles não sabiam, trouxemos a família. Até me Inclusive, arrepiou. isso tá na rede, tá na nossa rede social, o Celso Portioli, que trouxe essa família junto com eles. E eles fizemos um reencontro no palco. Isso foi muito emocionante. Nossa. Mas há 2 anos eles não se viam. Então a gente tem essa nossa casa de apoio em parceria com o Instituto Ronald, e a gente mantém, são 30 quartos, 30 famílias. Pensa que isso não é o suficiente. A gente já está pensando no nosso planejamento estratégico de mais uma, porque a gente tem outras crianças já espalhadas em outras casas de apoio. A Casa Hope, agora eu esqueci outro nome, mas a gente tem outras casas de apoio que nos apoiam para receber essas famílias. Então a gente tem esse momento delicado. Sim. E voltando para o nosso colaborador, você falou sobre cuidado genuíno. Olha só, isso foi um ano passado que eu me senti extremamente orgulhoso da nossa ação. A gente, no Outubro Rosa, a gente espontaneamente deu para 100% dos colaboradores um pedido médico para as mulheres para fazer a mamografia e para os homens para fazer o scanner de próstata. Tá. E a gente abateu, porque tem a coparticipação do plano de saúde. A gente falou que nesse mês vocês não vão ser cobrados, né? Legal. Tem alguns convênios que fizeram isso. O ano passado, esse ano eu não sei. A gente fez isso para o nosso colaborador. E isso aí, qual a repercussão disso? Você quer saber? A repercussão foi fantástica. Sabe por quê? Uma médica pegou esse pedido, fez a detecção que ela estava com câncer. Olha. E a gente conseguiu preservar uma vida de uma funcionária que era uma própria médica que pegou esse pedido e foi fazer. Então, é genuíno. Genuíno, é verdade. E era o que a gente queria. A gente queria que as pessoas se cuidassem mesmo. Sim. Quando a gente tem esse olhar de cuidado para o funcionário, é por causa disso. E está no board mesmo. Tá. Então, a gente tem essa questão. Depois eu quero que o senhor me fale, por favor, doutor, quando a gente fala esse cuidado é estratégico, como é que vem esses resultados, né? Como que é esse indicador? Ou seja, eu estou cuidando, é estratégico, mas o que o mercado gosta de ver? Números. O que o board gosta de ver? Números, então, né? Primeiro, o GRAC não é uma instituição que dá lucro. Tá. Pelo contrário, a gente precisa ainda da sociedade para a gente ver. Sim. Mas a gente vê uma crescente nos nossos resultados. Então, e não é só voluntário, vocês têm CLT, vocês têm um corpo, todo mundo recebe mais do corpo de voluntariado. Então, primeiro, a gente, vamos lá, de dignidade. A gente usa 3 grandes pilares de base salarial. O GISA, a gente usa a ANAP, que é a Associação dos Hospitais, e uma outra empresa privada, Carreira Miller, que a gente acaba fazendo uma busca salarial. Que então, são as faixas salariais do mercado, as médias, medianas. E a gente está 100% dentro das medianas. Das médias. Olha que bom. Das médias. A gente tem isso como filosofia de gestão da gente estar na média de mercado.
Tá. Então, ou seja, a gente remunera bem Tá. também. Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo é a gente ver a questão, usando agora a ANAP, que é um grande benchmark, que são os hospitais privados. O nosso absenteísmo é menor do que o da ANAP. O nosso turnover é menor do que o da ANAP. O resultado financeiro que o GRAAC veio nos últimos 5 anos, ele está com um crescimento bem interessante que vai dar sustentabilidade para a gente fazer a nossa expansão. Então, tem sim resultado financeiro. E o mais importante, que depois eu queria mostrar, vou dar um exemplo aqui, que isso aqui é uma ação, que eu estou mostrando aqui para você, Tá. parece um personagem, né? Sim. É um médico. Ah, eu ia perguntar se era você, doutor. É um Nós vamos médico. colocar depois aqui para vocês Esse aqui verem é o esse nosso médico, anestesista. doutor Spider, né? É. Spider-Man. E ele fez. Ah, Pergunta se a gente bonitinho. pediu para ele fazer Não. isso. Foi espontaneamente para ele. Assim como ele, a gente tem também alguns vídeos. O colaborador ele tem a liberdade de tornar aquele momento da criança o mais humano possível. Então, por exemplo, eles sabem disso e já está interiorizado isso. Então, e não vai ser repreendido, nada disso. Talvez em outros lugares isso não tenha essa Sim, liberdade. porque Mas, é a por exemplo, técnica, né? isso. É aquela. Aham. É claro que isso aqui pode ter demorado mais tempo de sala, se a gente Sim. falar em dinheiro, mas isso aqui não Isso. tem preço em termos de humanização. E outra coisa, não é só para a mãe, não é para as crianças, é para quem está em volta. Então, por exemplo, a gente tem um time de radioterapia, esse é um vídeo bem bonitinho, que depois, se puder, Vamos ver aqui, Maria. é bem bonitinho. Que Ela vai por eles o técnico e os enfermeiros a gente queria que a criança fizesse a radioterapia sem anestesia, aqui. Tá. para evitar o trauma. E perguntaram para ela o que você quer que a gente faça. Então eles entraram, fizeram da radioterapia Vamos ver aqui, depois vamos colocar. Gente, isso virou aqui é uma uma discoteca. barradinha E com isso a gente conseguiu convencer, de fazer. Ela relaxou. relaxou e fez Ela relaxou, né? sem Anestesia. anestesia. Olha, gente, tem que saber dançar. Então, no processo seletivo, vocês colocam esse requisito, tem que ter o requebrado. Então, Exatamente. e aí a gente. E eles já sabem que eu gosto muito desse assunto, né? Eles ficam mandando para mim. Também eu tentei achar, não achei. Outro dia eles mandaram que as meninas estão fazendo chuquinhas com gaze. Uma mais linda que a outra, quando saíam do centro cirúrgico, com o cabelinho todo arrumado, com chuquinhas para as crianças, usando material normal. Sim. Aí você pergunta, a gente mandou eles fazerem isso? Não. Eles já entenderam o negócio, eles internalizaram, Isso. né? Não. Eles a missão, a por quê? visão que fica Isso, sempre nos quadros lá, eles colocaram dentro deles. Vocês conseguiram isso. Vivencial, Isso. né? E como que a gente consegue, vamos dizer, sensibilizar, né? Nós temos um programa de pesquisa de clima, a gente faz pesquisa de clima anualmente, a gente identifica as oportunidades de melhoria, passa para a liderança passa para os colaboradores. O ano passado a gente criou um grupo, um comitê de colaboradores para que eles pudessem trazer essas dificuldades. A gente expôs o que teve na pesquisa de clima e quais as soluções possíveis dentro dessas Com a participação dificuldades. deles. Sim, Com a ideia deles, eles voltavam para o grupo, pegavam a ideia do grupo e a gente se reunia. Com isso, a gente conseguiu uma série de alterações. Aumento de vale-refeição, o Gympass, que eles queriam tanto, Total Pass, queriam tanto, a gente
conseguiu. Então, é uma série de eles se envolvendo Vocês na escutam. escuta, Escutar eles se funcionário, escutar envolvendo colaborador. dentro da decisão, participando, eles se tornam Você responsáveis, quer ver uma né? outra? Por O aquilo, responsável, é meu isso, também. é meu também. É. Então, eu também vou participar É. disso, eu quero o sucesso disso, porque é o sucesso nosso, né? E isso mesmo. E pegando o que você falou, doutor, dessas brincadeiras que você me mostrou, Maria, a gente pensa que é só uma Não brincadeira. é. Não Mas é é? totalmente terapêutico e Não é. curativo, né, doutor? Sim, sim. E ainda na linha que ela falou, uma das pedidos que eles veio na fala, né, Tá. subliminar. Ah, eu não tenho tempo nem de me cuidar. O que que a gente fez? A gente trouxe profissional de manicure. E que, aliás, tem a salinha da manicure que ela marca a gente, porque ela às vezes não tem tempo, né? Porque muitos deles trabalham em 2 empregos, tem a sim. família. Então tem lá a manicure para eles, Sobrancelha, sobrancelha, design de sobrancelha, E aí a gente massagem. pensa, né? Ai, o custo disso, né? Que vocês estão falando de psicólogo, de médico, agora, né? Esse corpo todo. E aí a gente tem visto a sinistralidade dos convênios subindo absurdamente, assim. Eu conheço algumas empresas que combinaram 80%, tá 130% de utilização. E a gente pode arrumar parceiros que talvez tenham um custo muito mais baixo. Esses pedidos médicos, quanto custou, né, para alguém Foi o fazer? nosso médico de Nosso trabalho. médico do Médico, trabalho. é isso, são essas parcerias que às vezes a gente trouxer, fala, mas quanto Custo custa o médico zero. do trabalho? Para vocês, né? Sim, Mas se você comparar o pegar um médico. terceiro do Aham, trabalho, sai muito mais exatamente. barato. Do que essa pessoa começar a sentir um mal-estar, vai no médico, vai no pronto-socorro, vai no E viver o pronto-socorro. acolhimento. É. Porque é aí que vem essa O sinergia acompanhamento também, e o né? acompanhamento, né? Então, nós tivemos um profissional que ficou internado na UTI grande, um período grande. Então, o médico ligava, o médico falava com a mãe, a enfermeira falava com a enfermeira do local. Ele sabia que nós estávamos junto com ele, né? E que essa progressão da melhora dele era também uma vitória nossa junto com ele. Então, ele sentia que a gente estava junto nessa batalha, né? Então, eu acho que isso faz essa conexão com o local de trabalho, faz esse pertencimento, esse engajamento. Aí volta para o né? propósito. Lembra do propósito? Lembro do propósito. E por isso que a gente hoje. Eu vou só fazer uma entrada. Segura o propósito, doutor. Tá bom. Porque eu quero. A gente começou aqui falando, né? Contando pro doutor, né? Que a minha filha está fazendo medicina e uma das primeiras especialidades que ela pensou foi oncopediatria. Eu falei, não, filha, não, por favor, não pensa nisso, né? E o doutor na hora falou, não, peraí, não é assim, calma, né? E aí ele começou a falar sobre o propósito. Eu falei, segura que a gente vai falar aqui na gravação. Então fale, doutor. Então, o nosso propósito, que é a nossa missão, é oferecer todas as chances de cura para nossas crianças e nossos adolescentes. E aí, na evolução da área, quando começou, a gente sai de uma realidade de 68% de índice de sobrevida, a gente passa para 72%, e agora, na última década que a gente fez de aferição, a gente está em 80%. Lembra daquela indignação do Dr. Petrilli, que fundou? Naquela época, quando começou, era 65%. Então, esse gap que nos outros países desenvolvidos era 80%, hoje a gente já chegou nos 80%. Olha. Só que eles também andaram, eles estão em 85%. Tá. Então, a gente agora tem que buscar essa diferença de 5%. Por que eu falo que não é assim? Porque grande maioria das vezes a gente consegue curar. As pessoas acham que câncer, a criança vai morrer. Não vai. Por isso eu desencorajei minha filha, mas olha só. 80% das vezes a gente consegue tratar de maneira eficaz. Então, é muito mais eu falo que o GRAC é um local de esperança do que de sofrimento. E eu só vi o sofrimento, né? Não. E eu falava, filha, deve ser muito. Com certeza, muito sofrido. Você perdeu uma criança, né? Mas você tem que pensar nas outras que você permitiu viver, né? Que você apoiou. A gente conseguiu, 80% das vezes a gente conseguiu. E é o que as mães, quando a gente chama também as mães para
para depor como é que tá aqui, como é que foi, como é que é o tratamento do GRAAC. E 100% delas falam assim, ó, gente, o GRAAC foi muito importante, aqui é um lugar de muita esperança, de muito Olha só. apoio, de muito acolhimento, ela se sente acolhida pelo GRAAC. Isso está na fala do cliente final. Quem é o meu cliente final? É essa mãezinha e essa mãe. criança. É. Outra coisa, quando a gente faz também as pesquisas, né? O que as crianças mais lembram, as maiorzinhas, claro que lembram mais coisas, mas elas lembram do GRAAC, é da brinquedoteca, Olha só. não é do Do tratamento. sofrimento. Gente, que coisa linda. Eles lembram, eles têm saudades da brinquedoteca, que eles tinham lá os amigos da escola móvel, porque a gente também tem um programa que é a escola móvel. O que é a escola móvel? Como o tratamento é longo, a gente tem professores de português, matemática, enfim, e eles entram em contato com a escola, pegam um currículo escolar e ela chama móvel porque o material de trabalho dele é um banquinho. Eles pegam uma cadeirinha e vai aonde a criança está. Às vezes na quimioterapia, às vezes esperando uma consulta e outra, às vezes esperando uma ressonância magnética, e ele acompanha essa criança. Inclusive, a gente teve, alguns anos já, a gente tem Enem lá dentro do GRAAC. E há 3 anos a gente também está fazendo agora um movimento bem interessante, que é a formatura deles. Por quê? No momento da formatura do terceiro ano, né? Eles estavam em tratamento, não puderam participar. Então a gente faz a formatura dele lá no GRAAC. E a gente Já emocionou. é muito lindo mesmo. E a gente tem esses vídeos para a gente. E a gente chama os nossos funcionários para participar, e eles vêm. E aí a gente consegue beca, consegue canudo, vem a família, a gente faz festa, porque eles perderam esse momento da vida que a gente acha que é muito importante. Sem dúvida. E a gente devolve isso para eles nesse momento da formatura deles. Nossa. É muito lindo. Eu quero voltar no propósito. Quero falar mais sobre o propósito, mas antes eu queria perguntar para Maria de Lourdes, a Malu, que eu acabei de inventar. Dá para gente trazer esse cuidado sistêmico para todo tipo de organização? Você, como especialista de gestão de pessoas há tantos anos, o Sim. que você acha? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a questão de olhar é postura, é a forma como você vai estabelecer a sua relação. Que ela pode ser produtiva, né? Pode gerar um fruto positivo, ou pode ser uma relação mais angustiante, mais coerciva, né? Então, a forma de você se relacionar com o seu colaborador, com as pessoas que estão ali, é o que vai gerar o resultado. Né? Por que essas pessoas, por que os pacientes, por que os nossos pacientes e famílias saem satisfeitos? Porque cada um que estava ali sabia o porquê estava ali, sabia o que tinha que fazer e sabia que se houvesse alguma intercorrência, ela tinha a autonomia para apurar, verificar e tomar uma ação. Né? Por quê? Porque ela tinha a confiança e o respeito de toda a liderança para isso. Então, eu acredito que uma liderança bem formada, e a gente tem um curso de formação de liderança contínuo dentro da nossa instituição, Faz parte da trilha de desenvolvimento. Então, gerar uma segurança psicológica para que as pessoas possam falar, possam colocar suas angústias e que você possa trabalhar, para que ela possa oferecer o melhor no dia a dia dela. Então, é possível, sim, em toda a organização. Em toda a organização. Ou em toda na a financeira, organização. na de engenharia. Qualquer uma, porque o que vale
é a relação que você estabelece. Porque às vezes eles olham isso aqui e eles falam, gente, é muito romantismo. É porque o negócio, é porque eles vivem de doação. Não é isso. Vocês estão mostrando então, resultados. A gente tem que viver. Isso. A gente tem que come, viver. a gente, A isso. gente tem que sobreviver e tem que fazer o nosso melhor sempre para dar perenidade no Isso negócio. aí. Vamos lá. Porque senão, como é que Exatamente. ficam exatamente. as outras? Vocês estão me olhando assim com cara de bonzinho e tal. O time sabe. Sim, mas é Eu isso sou que eu quero ouvir, doutor. exigente. Pode falar. A gente tem aí as nossas reuniões que a gente chama de unidade de negócio. Isso. E a gente tem alguns pilares que são avaliados. Todo mundo tem as suas metas e os pilares. Eu aceito. Então a gente tem a questão financeira que a gente olha. Uhum. É claro que alguns setores são deficitários, mas tem que ser menos deficitário possível. Claro. Tem a questão de produção, para saber como foi a produção. Tem a questão de qualidade, então qualidade assistencial. Aí eu vou ver toda a parte de questões médicas mesmo. Eu quero oferecer o melhor serviço. E aí eu puxo mesmo a turma. Eu não quero que tenha infecção, eu não quero que tenha atrasos, eu não quero que a mãe e a criança não fiquem esperando na recepção, como qualquer empresa. Isso. Então, a gente está falando as coisas legais, Sim, mas sim. eles também são exigidos, e bastante exigidos, nessas reuniões de unidade de negócio. Eu Eles exijo têm da Luz, resultados, eles têm o metas. tempo de contratação não está Isso. bom. Isso. Vamos lá, por que não está? Como é que a gente melhora? A gente nos cobra muito com isso. Então, é como empresa normal, É isso tá? que eu quero ouvir, sabe? É isso que eu quero Esse que as mundo pessoas de sonho, escutem. a gente só falou das coisas Sim, boas. sim. E quando não tá bom, senta, conversa, faz um redicionamento Sim. até a gente chegar Sim, no sim. plumo. Então a gente tem questões de estoque, e aí vão ter que me responder. Escuta, por que esse estoque tá alto? Aonde foi que a gente falhou? Erramos na venda? Uhum. Então, como uma empresa comum, Sim, sim. eu falo que um hospital tem uma complexidade imensa. Dentro do hospital eu tenho, além do hospital, eu tenho um restaurante É que eu sirvo verdade. refeições. Eu tenho uma empresa de logística, toda a cadeia de medicamento, e, enfim, eu tenho uma cadeia de logística. Segurança. Eu tenho um hotel, porque o raciocínio é de hotel, É verdade. de giro de leito, de giro de hóspede, de hotelaria, de tempo de setup de quarto. Então eu tenho um hotel. Eu tenho um serviço como se fosse de imagem, um laboratório, uma ressonância. E são várias empresas É dentro de uma verdade. empresa só. E cada um tem a sua especificidade, É que eu verdade. preciso cobrar. E cobrando da turma as Sim. mesmas cobranças de cada um. É. Então, falar que a gente vive de doação é verdade, a gente vive, mas eles são cobrados. E só vão doar quando verem resultados. Exato. E nós somos É uma isso. das empresas confiáveis, reconhecida nacionalmente como uma das empresas confiáveis para doação. Olha só. A gente recebeu o prêmio. Sim. Com Tem relação vários a prêmios, isso. né? Eu tava olhando aqui, tem temos vários. vários prêmios. A gente tem realmente, a gente tem muito orgulho É. dos nossos prêmios, mas o nosso board, né, são altos executivos e eles nos exigem igual às empresas deles, e eles querem cada vez mais melhorar e melhorar e melhorar, e a gente busca essa melhoria contínua. Sim. Mas a gente está dizendo que o cuidado, então, não é desatrelado da entrega. De jeito nenhum. Não. Que é o que muita gente fala, se eu ficar dando muito colo, não é isso, não é? não. Primeiro que não é colo, né? Ao mesmo tempo que eu quero que ele atenda bem, humana, desta forma, eu vou cobrar. Escuta, por que a gente não teve as 100 consultas que a gente falou que ia ter no final do mês? Sim. Eles vão ter que prestar a conta. Ó, aconteceu isso, ou aconteceu aquilo ou não, conseguimos. Ó, parabéns. Nós estamos acima da meta nesse quesito. Então, Mas toda essa condução pode ser feita de uma forma que gere relacionamento, Exatamente. que foi o que E você aí- falou. E é o que às vezes as empresas falam, eu não faço mais porque eu Conexão. não tenho dinheiro. Não Não é é. o dinheiro. não é dinheiro. Não é Tá. o Não é dinheiro, dinheiro. né? É o O que que olhar. É o É a olhar, conexão, é a é o conexão, pertencimento. é o pertencimento, é o engajamento, é a verdade,
É isso que você falou, é essa cumplicidade e saber que você está ali fazendo uma coisa com um propósito que você acredita, que você comprou também para a sua vida, Sim, né? Que você vai depositar ali todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho. Tanto é que hoje fala, nossa, diversidade hoje, igualdade, inclusão. A gente sempre trabalhou assim. Independente se tinha Nasceu lei, assim. se não tinha, Então, e a vocês gente têm números sempre 73% incríveis. de mulheres. Nós temos 72% de mulheres atuantes, Tá. 78% da nossa liderança é feminina, né? Posso dar um gancho aqui? Que eu, Fala. você lembra? Eu queria que todo mundo depois voltasse no começo. Como é que você chamou o GRAC? O GRAC, que é o Eu falei o quê? grupo Eu de falei errado ou apoio. errado? Eu falei certo. Você fala, não é só você, calma. Eu falei errado. Você falou a GRAC na GRAC. Guarda, Tá. guarda isso. Guarda, Mas seu gente, erro. mas Sua a boba. gente, não, calma, Tô calma. brincando, não. A gente é o grupo de O apoio grupo. é o grupo de apoio de crianças e adolescentes com câncer. Tá. É masculino. A gente é Tá. o O- hospital do GRAC. Ah. Mas todo mundo chama A. Ah. A gente já nasceu feminina. Olha, é verdade. A gente é na essência, na Na alma. É o grupo, mas virou A. E a gente não liga, não tem problema. Bom, tá A falando gente da gente, tá bom. tá elogiando, a gente entende como elogio. A gente é um. Você entendeu? Essa coisa do cuidado vem muito do feminino Sim. também, né? Sim, Que é o que a gente tem conversado muito aqui, que falam, né? Do arquétipo feminino, muita gente fala energia, mas vamos usar arquétipo, que quando a gente traz esse arquétipo, que ficou muito tempo longe das organizações, por tempos e tempos, se a gente trouxer isso, a gente vai começar a mudar um pouco, porque nós estamos falando de novas pessoas, novos humanos, né? Sim, A gente até teve uma futurista aqui que falou, temos novos humanos. sim. Como a gente atrai essas pessoas? O doutor falou, propósito, Sim. né? Que inclusive tem visto muita gente dessa geração que a gente reclama tanto, né? Que já se reclama E tanto. eles não vão ver. Se não tiver um propósito, eles não vão conseguir engajar. Você precisa ter na cabeça deles, eles têm que ter um porquê na vida. Se eles não tiverem um porquê, eles não se engajam. E a empresa, então, pode dar esse porquê, Sem doutor? dúvida. Sim. Sem Se, dúvida. se tiver essa Vocês conexão sentem com isso os lá? nossos Vocês valores, conseguem conectar a teoria, sim. a geração Z, que todo mundo reclama? Sim, nós temos nós participamos do programa Jovem Aprendiz, né? Tá. Não só isso, a gente tem um programa de pai, que é um programa de aproveitamento interno, que é um programa que, claro, que beneficia muito mais justamente esta geração, que vai conseguir crescer lá. E eles, a gente tem um índice também de... Nós temos 30% de aproveitamento interno. É o maior índice dentro Aí- da ANAP também. Ao invés de buscar no mercado. No mercado a gente busca internamente. Então, a pessoa sente essa verdade também. Eu vou entrar aqui, eu tenho condições de expandir, né, a minha eficiência, eu tenho condições de melhorar a Crescer. minha habilidade e crescer, né? E continuar fazendo o que eu gosto, continuar fazendo Me fala o os que eu outros quero. números de diversidade de vocês. Falo. Você falou 72% de força feminina, De né? força feminina, 72% de força feminina, 78% de liderança feminina. Uma coisa que eu acho importante é dizer que não existe diferença salarial. Como o doutor André já falou, todos os nossos salários eles são baseados em mercado E cargo. e no cargo. É o cargo que é importante para nós. E o que essa pessoa tem, quais as habilidades e competências que ela tem para assumir esse cargo. Tá. Porque nós somos um hospital duplamente especializado. Nós somos um hospital infantil e oncológico. Então, nós temos duas grandes especialidades, né? Que é a pediatria e a oncologia. Então, hoje, nós temos 46% do nosso grupo, da nossa força de trabalho, com nível superior ou graduação, mestrado, doutorado. Sim, sim. Né? Porque a gente precisa desse conhecimento especialização, sedimentado sim. e bem estruturado para poder juntar juntamente com a nossa Sim. missão de dar todas as chances de cura para as pessoas, né? Vocês tinham passado orientação sexual. É orientação sexual mesmo que fala, Leonardo? É orientação, Não, né? Orientação sexual. nós temos a etnia, Tá. que nós temos
52% de brancos Tá. e das outras, das Aham. outras etnias, Ah, 47%. mas tá. Então é muito É. próximo, Sim, 48. né? sim. E do censo do LGBTQIA+, Ah, a gente vai fazer o censo agora. Porque o tá. número que Tá. a gente tem, ele não condiz com a nossa realidade, porque foi um N pequeno. É. Então, a gente não quer... O que é N pequeno? É o número de pessoas que respondentes responderam. Entendi, tá. do Né? GPTW. Eu já Foram perdi na sigla. 419, só que hoje a gente tem 850. Tá. Menos de 50%, é. Então, foi menos de 50%. Mas desta amostra, a gente também é 48, 52, mas a gente não, esse número não é oficial, é oficioso, porque a Tá. gente pegou do GPTW, né? Ok. E agora a gente vai rodar a nossa A nosso pesquisa censo. agora, nesse momento agora vai ser. Nós vamos soltar o nosso Porque- censo para dar também essa Vamos visibilidade. contextualizar para ela também que é importante. A gente foi um grande aprendizado, né? Então agora os nossos doadores começaram a perguntar para gente, escuta, vocês têm algum selo SG e tal? Então a gente foi atrás. Então fomos entender. Então vamos lá. Na questão governança, o GRAC já tinha uma questão forte de governança. Toda a estrutura de governança foi isso, inclusive, que levou o sucesso do GRAC. Porque eu só dou para quem eu confio e a gente Isso é verdade. consegue prestar todas as contas. E a gente é muito certinho nessa questão de Sim. governança. Na questão social, a gente já nasceu social. A gente é uma instituição social que atende o público vulnerável, que está vulnerável, tanto criança e criança que necessita financeiramente. Aí a gente também tem a questão agora do meio ambiente, que a gente tem algumas lições de casas, mas a gente já tinha algumas ações, desde LED, aquelas coisas mais básicas a gente já tinha. Mas onde eu quero chegar com isso? Com isso, teve esse despertar para algumas outras questões que a gente não tinha, por exemplo. A gente nunca teve uma política realmente para diversidade, mas a gente percebia no nosso dia a dia que isso era natural. Para a gente Tá. gente tem bastante diversidade lá. E eu falei, tá bom, vamos resgatar. A gente tem esse dado? Não temos. Mas onde a gente tem? Que vem parte da pesquisa GPTW, tem aquela pergunta, a gente viu que já tinha essa igualdade. Não, vamos aprofundar. E agora é o momento a gente está aprofundando as questões de ESG, que é justamente essa que a gente vai fazer agora, o censo Entendi. real para lá. Mas nós não temos nunca no nosso setor de recrutamento e seleção, a gente faz alguma exclusão Pelo de contrário. de algum profissional. Ele só é excluído se ele não atende os requisitos Técnico. do Técnicos. cargo. Fora isso, todas as pessoas têm essa oportunidade de Porque participar imagine do nosso processo seletivo. que a liderança está sendo treinada para Sim. diminuir o viés inconsciente que tem Exatamente, nesses processos, exatamente. né? Mesmo porque a gente nem olha essa questão de sexo, Né? Não vai etnia, pra nada. A gente só olha as questões técnicas exigidas do cargo. E para você ter uma ideia, dentro do GPTW tem uma questão, né, de que como você se sente na empresa com relação à cor e à etnia, à orientação sexual, e a nossa nota é altíssima, é 94. Sim. Isso desde sempre. Segurança psicológica, né? Desde 2014, quando a gente começou, essa nota sempre foi alta. Sim. Por quê? Porque a gente sempre teve no nosso DNA. na nossa filosofia essa igualdade, né? E essa neutralidade Tá. entre aquele que Importante. realmente Técnico. tiver a condição melhor de trabalho. Voltamos para o propósito. Tá. Não importa a sua cor, a sua origem, a sua etnia. Se você está alinhado ao meu propósito, você é um aliado meu. Então você está dentro do GRAC, é mais ou menos isso. Então, as pessoas têm que estar alinhadas a um propósito, independente da sua percepção, da sua cor. Mas a da gente sua precisa treinar as orientação. pessoas disso, doutor. Não é claro assim, Eu sei. né? Eu Como tenho- você essa insere- consciência. É, Eu tenho essa isso. consciência e a gente tem uma lição de casa muito difícil.
quando a gente começou a dissecar um pouquinho as questões, a gente também é diverso na questão aí da cor. Mas tem um grupo que é o grupo mais específico, que são justamente os médicos, que infelizmente aí a gente está muito disparado. Sim, com Mas aí a certeza. gente foi buscar, mas por que que será isso? Porque não tem no mercado. É, Qual é o nosso papel? Aí entra o planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico que a gente está montando, a gente vai entrar na área de educação. O GRAC é a ponta final. Então ele já fez a medicina, já fez a especialização e a gente já fez a subespecialização. Eu não tenho como ajudar nesse momento. Então, eu tenho que atuar um ponto antes. Então, dentro do planejamento estratégico, o GRAC vai investir na questão de formação também. Não faculdade, mas em algum momento em saúde o GRAC vai entrar para a gente poder, sim, que a gente já vem conversando e ter um sim. centro de estudo, mas a gente já tem a formação de especialistas, né? De oncopediatras, de fisioterapeutas, pediatras, oncológicos, que são bem específicos. Mas agora a gente quer dar um passo a Sim, mais. sim. E aí eu acho que entra políticas públicas também, né? Apoio, Isso. financiamentos estudantis, para que a gente tenha Isso. mais representatividade, né? Isso. Nesse mercado, porque Isso. realmente esse mercado é. Hoje a gente já tem uma parceria com a Isso. Eurofarma, que eles têm um trabalho muito bacana em comunidades, né, com dificuldades, e eles têm um curso de técnico de enfermagem. Então, todos os formandos que se interessarem em fazer um curso de aprimoramento específico para técnico de enfermagem em oncologia e pediátrica, nós temos 2 vagas em aberto. Então, eles entram conosco, se tiver mais que 2, a gente faz um processo seletivo, Uhum. né? 2 aqui por ano, como 2 que por é? semestre. Semestre, Por tá. semestre, então são 4 ao ano, Tá. né? Então, essas pessoas entram, participam de um programa intenso, teórico e prático, e ao final do programa, havendo vaga, essas pessoas são aproveitadas. Até hoje a gente já aproveitou Conseguiu. todas, né? Todas. Mas se não aproveitar lá, tem outros Tem lugares, às vezes estão outros mais muito capacitadas. E capacitadas. normalmente vem de comunidades, então, esse Essas São, pessoas programa. na são de É comunidade. Na comunidades. exclusivo. comunidade. É Puxa, aí sim. exclusivo. Esse É trabalho da isso aí. Eurofarma, É isso aí. eles buscam pessoas da Da comunidade. comunidade. Maravilhoso. E nós somos parceiros dele, capacitando essas pessoas. Tá. A alegria, né, doutor, Ah, delas, quando O termina primeiro o emprego curso seu. e aí sim. consegue Gira a roda todinha. já É fazer incrível. a adesão na instituição, é muito emocionante, chega a ser Sim, sim. emocionante, Quando você né? A muda a vida de uma gratidão, pessoa, né? Você está mudando a vida uma da vida de uma família, família, né? E da descendência que vem depois. sim, Então é sim, incrível. Você dá essa dignidade do trabalho para alguém, é. não tem preço. Não, Não tem não, preço. É. e isso é reconhecido. Sim. E aí existe esse Eles reconhecem. engajamento, É isso existe aí. Essa esse troca, né? De pertencimento, volta. né? É, E cria uma roda positiva, é, né? Cria é um verdade. círculo positivo e virtuoso, É. né? Maria, o que que você olha quando você vai fazer a contratação de uma pessoa? O que que ela tem que ter que você não abre mão, sem ser a parte técnica, Sim. tá? O que que você não abre mão nessa contratação? Hoje nós temos desenhado também as competências comportamentais, Uhum. né? Então, essa questão relacional é muito importante, né? Essa questão de ter essa abertura para o novo, porque nós, para criarmos essa evolução no tratamento, a gente tem que estar sempre se reinventando e se inovando, né? Então, essa possibilidade, essa abertura para o novo, mas principalmente essa questão relacional, né? De ouvir, ter essa empatia, Coerência. né? Ter essa conexão do querer fazer e do querer estar ali conosco, porque senão não adianta, não gira.
e não cria, É verdade. né? Não fica, né? cria, não Não fica. fica. Não fica. E é interessante que às vezes as pessoas até têm essa conexão, mas não têm estrutura depois que entra para sustentar essa emoção diária. É. A gente já teve pessoas que querem demais, têm essa vontade, cria essa conexão, mas tem um filho pequeno. E aí tem uma É. identificação Faz a muito grande, transferência, né? faz a transferência, não tem um suporte psicológico, emocional que consiga estruturar essa separação e acaba se desligando, Sim. né? Mas, no mais, é isso que faz ficar. É entender que você contribui para alguma coisa maior Sim. Pra e que vida, né? Não você tem está nada maior fazendo que isso, parte né? de tudo É, isso, é né? verdade. Então, isso a gente olha com muito cuidado, com muita atenção, para que realmente o nosso índice de efetivação é bom, né? A gente busca sempre a melhoria, hoje está em torno de uns 75, 80. Então, a gente consegue contratar pessoas que aderem, né, à nossa política, à nossa cultura, mas a gente sempre busca evoluir Claro. e crescer Sim, também sim. com relação a isso, né? Doutor, eu queria que você deixasse um recado para os CEOs, para os chefões, para os caras da cadeira, da mesa, da mesona, Então, vamos lá. sobre o cuidado, sobre essa importância. Acreditem que você cuidar do seu colaborador, do seu parceiro do dia a dia, você vai ter esse retorno. Você consegue monetizar isso com absoluta certeza. Com mais força de trabalho, com mais engajamento, seja mais vendas, o poder do cuidado do seu colaborador e genuinamente, né? Ele precisa entender, não basta você falar, ele tem que saber que você realmente está cuidando dele, ele vai te trazer esse retorno. Em ideias, em inovação. Hoje em dia a gente está falando muito inovação, inovação. É esse cara que vai te ajudar. Se ele está seguro, ele vai saber o momento de falar para você, ó, ou até a liberdade de falar, não, você está errado, vamos para um outro rumo, porque às vezes quem está ali em cima é uma cadeira um pouco É solitária. verdade. Se você não confiar na sua base, você corre sério risco de estar navegando para outros mares. Você tem que ter a liberdade de falar, não, doutor André, você está errado, então vamos para outro caminho. E eles têm essa liberdade. E isso volta em receita, volta em produtividade, em perenidade da sua marca. Ninguém lembra disso. Mas isso às vezes é o mais importante. Hoje o maior ativo do GRAAC é a marca dele, é a confiabilidade que a sociedade tem no GRAAC. Quem é o E guardião atrai, disso? né, doutor? Atrai talento, atrai as Sim, melhores atrai talento, cabeças, né? exato. Fora a atração de novos talentos, Sim, que a gente está hoje buscando trazer, ser atrativo para essas pessoas que querem fazer parte desse propósito. O segundo momento é tenham claro um propósito, uma missão. O porquê que você quer vender essa xícara. Não importa se tem que ter um propósito. Porque essa nova geração, se eles não entenderem que essa xícara é melhor do que a outra, não faz sentido para eles. Eles podem ficar temporariamente, um ano e um mês, que é a média hoje. vão ficar um ano e um mês e vão procurar uma próxima xícara que ele acha que é melhor. Se ele não tiver claro que o porquê que ele está ali, e hoje em dia essa turma fala que é dinheiro, não é só dinheiro. O propósito, É. na minha visão, é muito Acho que mais dinheiro eu acho que é o importante. quarto Sim, interesse. É o sim. ambiente, É o a ambiente, a possibilidade inovação, eles Ser terem a eles liberdade, mesmos. eles terem a liberdade de inovação, eles terem a voz. A gente tem que escutar para que escutar genuinamente, para que e eles precisam se sentir escutados. Às vezes tem jeitos de falar não é o momento que você vai ter retorno sim para sua empresa. Maravilhoso.
Maria, que recado que você deixa? O que que você não pode sair daqui sem falar, que de repente você trouxe aí e a gente não passou? O que que você não pode sair daqui da nossa conversa sem falar para a nossa turma? Eu acho que gestão de pessoas é a alma da empresa, porque a gente cuida daquilo que faz mover a empresa. Então, nós temos que, como gestores desta área, nós temos que entender essa responsabilidade. Tem que ter uma parceria muito grande com o nosso CEO, né? E caminhar em conjunto, porque quando a gente soma forças, realmente a gente transforma. Né? A gente precisa ter essa sinergia com a cultura da instituição, com o propósito, com o planejamento estratégico, porque somos nós que vamos ajudar as pessoas a entender o que estamos fazendo ali e para onde nós Sim. vamos. Então, nós temos que ter esse olhar muito atento e diverso, né? Então, desde o processo seletivo, ter esse cuidado com a pessoa, né? Entender, ela está ali, às vezes ela não tem dinheiro. É, Quantas vezes você vai já pedir passei para por ela isso. vir? Você vai Já pedir vi, para né, ela gente vir que 10 participou. vezes, Sim, né? sim. Vai pedir para ela vir aqui 5 vezes. Então, esse cuidado com a pessoa, porque a gente está construindo a experiência do colaborador, que é desde o contato primeiro que ele tem com a instituição até o processo, né, que é o processo seletivo, depois tem o exame médico, aí tem o processo de admissão, de capacitação dentro da empresa e depois do cuidado com ele durante essa permanência da empresa. Então, é a gente entender que nós temos essa responsabilidade do olhar desde o começo até o dia que ele se desligar. E que a gente não se desligue desse olhar, que a gente tenha esse cuidado e essa atenção, né? Buscando sempre a comunicação clara, a verdade, a transparência, né? E procurando ouvir. Porque eu acho que quando a gente escuta, realmente a gente entende para onde a gente tem que ir e o que a gente tem que arrumar. Porque se a gente não escuta, a gente vai passando que nem trator. É verdade. Né? Vou contar uma história rapidinho para vocês. Quando a gente começou o podcast, a gente fez um projeto piloto. E o projeto piloto foi com o André. André, qual o sobrenome, sabe? Amaral. Amaral, André Amaral. E ele veio. Nesse piloto, ele contou a história de quando ele descobriu que a filha dele estava com leucemia, né? Leucemia mesmo. E aí a gente, né, contou para ele que vocês viriam aqui. E ele fez um vídeo de agradecimento, porque hoje a filha dele tá bem, tá saudável, não tem nenhuma sequela. Ele falou: olha, se hoje minha filha não tem nenhuma sequela cerebral, foi graças ao trabalho de vocês. Olá, eu me chamo Isadora Amaral e aos 6 anos, em junho de 2016, eu fui diagnosticada com leucemia linfoblástica das células T, ou simplesmente LLAT, que é um câncer agressivo no sangue. E durante esse período eu passei por diversos tratamentos de quimioterapia para poder estabilizar a doença e após isso eu fui transferida para o GRAC para poder finalizar com a radioterapia. E lá eu encontrei diversos profissionais maravilhosos que me atenderam muito bem e além de mim também acolheram a minha família me dando muito apoio. E graças a Deus, a esses profissionais e ao apoio da minha família, hoje aos 16 anos, há quase 10 anos de remissão, eu me encontro bem, com muita saúde e podendo contar minha história para tantos outros e mostrar que vencer essa doença é possível, que estando com o apoio certo e tendo as pessoas certas do seu lado, você pode vencer qualquer coisa, inclusive essa doença. Muito obrigada a todos vocês, profissionais maravilhosos que trabalham para poder trazer a vida de volta para cada pessoa que já sofreu ou sofre com essa doença. Muito obrigada de verdade a todos vocês. Um beijo. A gente tem um congresso que a gente faz internacional, que a gente faz de 2 em 2 anos. A gente recebeu pacientes que agora estão terminando a faculdade de medicina e especializando em oncopediatria. Olha. Então, o que você falou, quando a gente salva uma vida, a gente salva uma família, a gente salva muita coisa. Então, acho que também
vai estar no Instagram, Sim. vai ter lá no QR Code. Quem puder, entra lá pra gente, conhece um pouquinho o nosso trabalho no GRAAC, tem bastante coisa no nosso site. Vamos por aqui de novo. Doe. Exatamente, Doe! Olha quem que trabalho puder. sério. Hoje a gente ainda depende sim da doação, mas tenha certeza que é por uma causa muito nobre, que muita responsabilidade, por uma empresa muito confiável, que o retorno que a gente dá para a sociedade é muito grande. É por momentos como esse que a gente trabalha, Trabalha, né? né? É para a família ficar assim que a gente Feliz, trabalha. sim. Feliz, né? Ele nem conseguiu gravar o vídeo, né? É. Ele falou, olha, eu só vou escrever isso aqui porque eu não consigo, fica muito É por emocionado. isso que a gente trabalha. A gente está lá para isso. Esse é o nosso propósito, né? Saber que a criança vai para a sociedade, volta a uma vida normal, cria uma expectativa de futuro, né? E consegue realizar. É a nossa realização profissional, Sem né? dúvida. E pessoal também, Sem dúvida. né? É saber que a gente contribuiu para isso de alguma forma. Então, isso nos deixa muito felizes e orgulhosos daquilo que a gente faz. É verdade, Né? lindo. Parabéns, parabéns, Obrigada. Maria, parabéns, doutor. Mas, Parabéns para toda a equipe, né? Obrigada, Enfermagem, obrigada. limpeza. A Equipe, gente sabe que todo mundo tem responsabilidade, tem papel na cura das pessoas, até a limpeza. Às vezes pensa, é só o médico. Não, gente. A da portaria até É o isso, dedo do chão, todos todo têm um papel importante na cura, né? Sim. Do mesmo jeito que dentro de uma empresa, todos têm um papel importante no resultado da empresa, né? Então, que lição, né? Quantas lições, e principalmente sobre quando a gente cuida, né? Olha os resultados, né? O que a gente leva, né? Quanto reconhecimento, quanta coisa boa. Fiquei um pouco aqui sem palavras, mas eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, Maria, doutor André. Eu que agradeço, principalmente pela visibilidade. A gente precisa que as pessoas saibam que existem instituições sérias, que existem instituições que É verdade. cuidam, que você pode doar, porque a gente sabe que, infelizmente, na Sim. sociedade... eu não sei. Tem sim, tem lugar sério para a gente doar. O GRAAC é verdade. uma delas. E que sim, a gente consegue ter resultado financeiro, não só por doação, com cuidar do seu colaborador. Isso é fato, é verdade. Eu acredito muito nisso. E a gente vê na vida, no dia a dia, a resposta disso. É isso aí. E é para isso que a gente está aqui, para tratar desse tipo de assunto que leva bem-estar, que leva cuidado, que leva resultado para as empresas. Não é só romantismo, é resultado de verdade. Então a gente está aqui para desmistificar, dá para cuidar. Aliás, quer ter resultados a longo prazo, você tem que cuidar, senão você não vai ter. Isso aí é com certeza. Uma pessoa bem, uma pessoa em paz com aquilo que ela faz, inteira naquela ação, você tem um resultado muito melhor. É isso aí. Né? E eu agradeço muito a oportunidade de você nos convidar e de estar aqui para contar o nosso trabalho, e estou à disposição também. Né? Se alguém quiser saber mais sobre o GRAAC, Combinado. Pode entrar em contato conosco. Combinado. Gente, muito obrigada. Obrigada a você pela atenção. Você que está aí, compartilha, curte, comenta. Cada vez que você faz isso, aumenta a visibilidade desse podcast, desse conteúdo, e vai para muito mais gente. Então, muito mais gente precisa escutar esse tipo de coisa, não é mesmo? Seu chefe, meu chefe é ótimo. Meu chefe é ótimo. Mas é isso, Brasil. Muito obrigada. Um grande beijo e até algum momento. Um beijo. Tchau, tchau.